Hino do silêncio 400. Afinação, por favor. Quatrocentos. 2 pulsos precedem. Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este culto santo a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. Hino 232, 232. Amém.
chamemos mais um hino. 3, 2, meia dúzia. Hino 326. Glória a Jesus, aleluia ao Senhor. Chamemos mais um hino. Perdão. Hino 169, 169.
Bendito é o nome de Deus. Prezadas irmãs e irmãos, nós vamos agora aos pés do Senhor, juntos, fazer a nossa oração de fé na presença de Deus, sabendo que dele provém todas as soluções das nossas causas. As nossas mãos trabalham, as nossas bocas falam, mas chega uma hora que nós nos calamos e os nossos braços cansam. Mas a voz do Senhor não cessa de falar e os braços do Senhor não cansam de trabalhar a favor do seu povo. E assim, irmãos, nos ajoelharemos e o Senhor dará oração a um dos seus filhos e serão apresentadas as nossas necessidades. Também manifestaremos a nossa gratidão diante de Deus por todo o bem que o Senhor tem feito para nós. Não tem faltado a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Rogaremos do Senhor que continue nos abençoando neste serviço divino e apresentaremos nas mãos de Deus os pedidos por enfermidades, tribulações, diversas causas, alguém que viaja, também famílias de nossos irmãos que pedem as orações. Temos alguns pedidos que chegaram, o irmão Sidney Pereira, do Jardim Colonial, o irmão Wagner Gardim, do Parque São Lucas, o irmão Isaac Silvestre, da Vila Diva, o irmão Lucas Eliel de Moura, de Fortaleza, irmã Sandra Ramos, de Campo Largo, a irmã Nice, de Campo Largo, o irmão Edson, de Campo Largo, irmã Alice, de Morro Grande, também nosso irmão José Adair, que é ancião aqui no Jardim Planalto, o irmão Adolfo, ancião do Jardim Mimar, a irmã Janaína, o irmão Júnior, músico da Central de São Caetano, o irmão Aldo de Araraquara, o irmão Eli, encarregado regional, o irmão Gabriel, da Vila Olímpia, a irmã Jesuína, o irmão Isaac, cooperador de jovens e menores do Jardim Elba, uma criancinha de nome Sara, a irmã Jaze, que sofreu um acidente, e a irmã Dânia, de Santo André. E junto a estes temos tantos outros que estão hospitalizados em seus leitos de dores, esperando na misericórdia de Deus. Temos nosso amado irmão Laércio Santin, que preside sobre nós. Nestes dias passados, teve necessidade de passar por um procedimento médico e tudo correu bem, porém, após o procedimento, teve uma intercorrência e ele precisou ser entubado, está num estado bastante grave. Mas agora, irmãos, pela fé nós falaremos com o Deus do milagre. Este Senhor que tudo pode na nossa vida, a nossa voz alcança o trono da sua glória e segundo a sua vontade Ele opera conforme o seu querer a favor das nossas petições. Não deixamos, irmãos, jamais de clamar ao Senhor que nos revista dos seus dons. Passamos tempos difíceis na terra e haveremos de vencer estes tempos enriquecidos das coisas santas e sagradas, irmãos. Fazem falta no nosso coração recebermos as coisas santas. Oxalá nesta manhã a nuvem da misericórdia do Senhor nos cubra e do alto da glória dos céus o Senhor envie os seus dons entre nós. E sobretudo clamaremos que o Senhor envie o sagrado conselho da sua eterna e fiel palavra. Em comunhão debaixo do sangue precioso de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus, Glória a aleluia Deus. ao Senhor. Santo é o Senhor.
Santo é nosso o teu soberano Deus e nosso bom Pai que habita no céu. Sabemos pela Sagrada Escritura que o lugar mais santo e mais sublime que existe é onde tu moras, Senhor. E nós, meros homens e mulheres, habitamos aqui nessa baixa terra, sujeito a tantas situações, Senhor. Mas o que nos consola e nos ajuda, que constantemente estamos aos teus pés e constantemente, Senhor, tu tem alegrado a nossa alma, como um privilégio nesta manhã de estarmos na tua presença, Senhor, porque aqui este santo culto foi aberto no nome do teu Filho amado, Senhor. Já te louvamos com esses 3 hinos, Senhor, e agora estamos nesta oração te suplicando, te rogando a tua misericórdia, Senhor, e o teu perdão sobre as nossas muitas falhas, Senhor, porque enquanto estivermos aqui, Senhor, somos sujeitos a falhar na tua presença, mas queremos, Senhor, através da nossa simplicidade, da nossa humildade, encontrar com a tua misericórdia, Senhor, e tu nos alavancar para continuar na caminhada dos caminhantes rumo à Nova Jerusalém, que esse é o objetivo de cada um de nós, Senhor. E agora queremos te apresentar esses pedidos de orações. Quanta necessidade, Senhor, quantas casas lamentando, outras chorando, Senhor, outras em desespero, Senhor, e por mais que queremos, não conseguimos atender todos eles, Senhor, mas nós te servimos e acreditamos, Senhor, que neste exato momento tu pode ir aonde tem esses pedidos de oração, Senhor, essas famílias angustiadas, Senhor, tu pode atender esses pedidos, e tu querendo, Senhor, hoje mesmo pode mudar a situação de todos eles, Senhor, porque tu conhece eles como nos conhece, Senhor, tu nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, Senhor, porque antes de nós, cada um de nós ser, tu já eras, Senhor, antes de acontecer, tu já sabe o que vai ser. Te pedimos, Senhor, guarda-nós enquanto aqui nesta terra viver, Senhor. Te apresentamos todos nós que estamos aqui nesse dia, vários irmãos de várias localidades. Guarda a nossa estadia, o nosso retorno, em tudo seja com cada um de nós, Senhor. Também manda do céu o conselho da tua santa e poderosa palavra, Senhor, que essa venha falar com cada um de nós, que essa venha, Senhor, vivificar a nossa alma, que essa venha nos restaurar espiritualmente, que possamos na manhã desse dia sair daqui muito, mas muito melhor do que como aqui chegamos, Senhor, com nossos molhos cheios de alegria e de contentamento e dizendo, mais uma vez o Senhor falou comigo. Assim, querido Deus, tudo nós te agradecemos em ação de graça, no nome e na pessoa de Jesus Cristo, na qual é bendito e vive para todos sempre. Amém. Glória a Jesus, aleluia ao Senhor, glória ao teu nome, Deus eterno, aleluia, Pai Santo, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Deus te abençoe. Prezadas irmãs e irmãos, nós temos necessidade de apresentar diante dos irmãos uma circular que foi publicada ainda no último dia 25 de maio. Tivemos a reunião dos servos de Deus, anciães mais antigos do Brasil, e assim foi deliberado publicar a circular número 102 de 2021. São Paulo, 27 de maio de 2021, 14 horas. Coleta especial, junho de 2021, Piedade, nível Brasil. Arrecadação, julho de 2021, atendimento ao exterior. Cara Irmandade, a paz de Deus. Amém. Conforme deliberação ministerial, lembramos que tanto a coleta especial para a obra da piedade
e necessidades diversas em todo o Brasil, assim como a arrecadação para atendimento às necessidades do exterior, ocorrerão nos próximos meses de junho e julho de 2021, onde o fruto recebido nas datas abaixo especificadas será aplicado nas necessidades às quais se destinam. Solicitamos à cara Irmandade maior esforço na contribuição, tanto da coleta especial para a piedade, nível Brasil, como também para a arrecadação para atendimento ao exterior, tendo em vista o aumento substancial das necessidades surgidas, principalmente com a manifestação da pandemia em distintos países. Considerando-se a possibilidade de participação, tanto na coleta como para a arrecadação, ambas poderão ser através de transferência bancária, cartão de débito e caixas coletoras, onde as casas de oração estão abertas. Orientamos a Irmandade que observem o calendário abaixo. De 1 a 23 de junho de 2021, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à coleta para a obra da piedade e diversos local. De 24 a 30 de junho de 2021, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à coleta para a obra da piedade, nível Brasil. De 1 a 23 de julho, mês 7 de 2021, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à coleta para a obra da piedade e diversos local. E de 24 a 31 de julho de 2021, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à arrecadação para atender às necessidades do exterior. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil e Conselho dos Diáconos. Irmãos, esta necessidade, como nos anos anteriores, está sendo apresentada à Irmandade e rogamos à Irmandade que orem a Deus e vos faça entender a sua santa vontade, pois estes nossos amados irmãos, que dependem deste atendimento, estão esperando este movimento da parte de Deus. Em outros tempos, irmãos, esta coleta era feita num dia. Porém, como hoje nós estamos com participação restrita nas casas de oração, então os servos de Deus pediram que alongasse. Então são 6 ou 7 dias. No mês de junho, do dia 1 ao dia 23, o fruto que o Senhor preparar fica na localidade, na região, para atender às necessidades da obra da piedade e diversos ali na região. E do dia 24 ao dia 30 de junho, contemplaremos toda a Irmandade, porque vão, em média, 30% se congregar. Teremos como alcançar nos dias de culto que a Irmandade possa participar e também participar nas coletas, nessa coleta que é da obra da piedade nível Brasil. E depois, no mês de julho, do dia 1 ao dia 23, da mesma forma, o fruto permanece na localidade para atender a obra da piedade e outras necessidades ali no local, na região. E do dia 24 a 31 de julho, da mesma forma, como a Irmandade participa dos cultos parcialmente, então teremos a arrecadação para
atender às necessidades do exterior. Prezados irmãos, é certo que a providência do Senhor não tem faltado, louvado seja Deus, mas os nossos irmãos orem a Deus e atentem para este momento. Temos muitas famílias, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, em que foram surpreendidos não só pela enfermidade, alguns perderam os pais, perderam o esposo, irmãs que perderam o esposo, algumas famílias que agradou o Senhor levar 2 ou 3 da mesma família, irmãos que foram surpreendidos com o desemprego, outros que tinham seu comercinho, eram autônomos, e, mediante as situações que vivemos, foram sendo impedidos de continuar as suas atividades. A estes que clamam e gritam pelo Senhor, os olhos do nosso Pai não se distanciam deles. Então a Irmandade ore ao Senhor e lembrem-se, irmãos, nós não damos nada para o Senhor. Se o Senhor nos abençoou, temos um trabalho, uma porta de emprego, temos um comércio, uma indústria ou uma atividade remunerada, é porque o Senhor abriu uma porta na nossa vida, não é, irmãos? Então nós não damos na coleta, nós participamos da coleta. E louvado seja Deus, que depois sempre ouvimos os frutos desta nossa participação, ainda que anonimamente, voluntariamente, os nossos nomes não estão inscritos em lugar nenhum, mas quando os servos de Deus louvam ao Senhor a fartura e a benção que manifestou sobre o seu povo, nós nos alegramos porque a palavra de Deus se cumpriu entre nós. Também lembramos aos caros irmãos, músicos, organistas, encarregados de orquestra, alunos, irmãs que aprendem o órgão, e toda a nossa Irmandade, que às 14 horas hoje teremos a apresentação do manual de orientação orquestral, digital, de forma digital. Ele será apresentado, é um trabalho muito bonito, irmãos, que o Senhor preparou de ser feito, e tanto para a Irmandade que toca, como para quem canta, é muito bonito aprender. A nossa voz, irmãos, ela é maravilhosa diante de Deus, chega aos céus como um louvor diante do Senhor. E nós temos certeza que aprenderemos ainda nesta tarde a boa educação de como cantar e aperfeiçoar o nosso louvor a Deus. E creio que ainda esses dias estará disponível no nosso site este manual digital, e a Irmandade também poderá apreciá-lo. Esta circular já está no nosso site, a Irmandade, querendo consultar, está ali disponível para a Irmandade. O Norival, é isso, né? Chamemos mais um hino. 5-2. Hino 5-2. 52. Glória a Jesus, bendito é o Senhor. Amen.
aguardemos nesta comunhão santa, por um dos seus servos, o Senhor enviará o santo conselho da sua fiel palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Demais irmãos anciãos, por favor, os irmãos a quem Deus mostrou a palavra, obedeçam a Deus. O Eduardo, estudar a palavra. Os irmãos, servos de Deus, anciãos, o irmão. O Norival, estudar a palavra. Jesus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Aos Romanos, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou.
E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém. Glória ao nome santo de Deus. Prezados irmãos e irmãs, vemos nesta parte da Escritura o apóstolo falando com a igreja que estava em Roma, pelo amor e carinho que tinha a igreja de Jesus Cristo, e buscando que a luz de Jesus Cristo brilhasse sobre aquele povo ainda presos à lei, pois era natural que fosse assim, irmãos. Este evangelho era algo novo e havia de ser pregado às gentes, às nações, e este servo de Deus foi escolhido exatamente para isto, para anunciar este novo mandamento que por Jesus Cristo tinha sido dado. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como eu vos amei. E assim, prezados, este servo de Deus, como conhecedor da lei, sabedor da lei, defensor da lei, carregava esta lei dentro do seu coração. E ainda haveria de tantos quantos o ouvissem, pelo conhecimento que ele alcançou da lei, por certo alguém haveria de indagar, mas já até outro dia este homem falava da lei com tanto fervor e agora ele nos anuncia alguma outra coisa. Irmãos, nisto opera a obra da conversão. Bendito é o Senhor. Nisto opera a obra da salvação, que é um mistério que não está nas nossas bocas, não está no entendimento do pregador,
não está, irmãos, no conhecimento daqueles que anunciam o Evangelho. É uma obra vinda do trono da glória de Deus. O Senhor opera no coração, separa aquele ou aquela que está sendo convertida para a vida eterna, separa do corpo da morte, do corpo da condenação, cria dentro dele um novo corpo, um novo ser, não palpável com as nossas mãos, não enxergado com os nossos olhos carnais, mas um corpo celestial, que pela semente da palavra, irmãos, encontra a boa terra do nosso coração, e com, irmãos, a água da vida eterna que vai regando, um novo corpo começa a surgir. E vai crescendo este novo corpo, irmãos, e vai tomando forma. E quando este corpo, irmãos, chega na estatura de varão perfeito, bendito é o nome santo do Senhor, então o Senhor encerra o tempo da nossa vida, porque a herança que está sendo preparada não pode ser perdida, bendito é o Senhor, não pode ser comprometido o nosso direito à herança. E assim, irmãos, ainda que o corpo exterior, como este próprio servo de Deus diz em outra carta, ainda que o exterior do homem se corrompa, quer dizer, vai se definhando, vai se acabando com as dores, com as enfermidades e com as lutas, o interior vai se renovando de dia em dia para a vida eterna. E aqui, irmãos, ele falava àqueles que conheciam a lei, pois era uma luta muito grande. Por certo, alguém poderia dizer, mas Paulo, até outro dia você pregava a lei, você ensinava a lei, mas agora você ensina um outro mandamento, e a lei? Então o apóstolo explicava que era necessário ter vindo a lei, para que alertasse, mostrasse ao homem o pecado que ele vivia. E nisto temos esta certeza, o pecado cresceu dentro do homem, porque, irmãos, enquanto não se sabe aquilo que fazemos, não se define, irmãos, então as coisas têm um valor diferente. Mas uma vez que nós estamos no corpo carnal e manifestam-se as paixões carnais, vindo uma lei, vindo alguma coisa que me ilumina, me traz conhecimento, o pecado cresceu dentro do homem, porque ele começou a enxergar aonde estavam os seus pecados. E ele percebia que estes pecados vinham da sua carne, das suas paixões, das suas razões, dos seus sentimentos, dos seus desejos, e aflorava isto nele. E ele se via sem competência, como diz aqui o apóstolo, vendido ao pecado. Quer dizer, o meu corpo não consegue ter este domínio, eu não consigo ter este domínio porque o que vejo em mim é tudo pecado. Mas, irmãos, quando o Senhor Jesus veio a este mundo, Ele veio para tirar o pecado do homem, veio para salvar o homem do pecado e da condenação eterna. Por isso que foi criado dentro de nós um novo ser, bendito é o Senhor, a natureza divina, pela força da palavra foi criada dentro de nós. Então este povo que ama o Senhor de alma e de coração, e de corpo, vivemos nesta eterna luta, esta eterna batalha, natureza divina com natureza humana. A natureza humana pede as coisas que são da carne, a natureza divina pede as coisas que são do Espírito. Por que viemos nesta manhã ouvir a palavra de Deus? Por que estamos em algum canto deste mundo, na frente de algum lugar, podendo enxergar a palavra que o Senhor manda? Porque estamos necessitados que a natureza divina cresça dentro de nós e a natureza humana diminua. Glória ao
nome santo do Senhor, até que as paixões vão embora e vão passando os dias na nossa vida. Como disse, neles não vou tendo contentamento. O que é este contentamento, irmãos? É porque as coisas humanas vão nos deixando, já não há mais razões em nós, pela luta, pelas coisas, pelo desejo de ter, de possuir, e aquela coisa toda vai nos deixando, irmãos, como uma limpeza que vai sendo feita no nosso corpo. Os irmãos veem, irmãos, nos banhamos todos os dias, a gente não vê alguma coisa, às vezes as mãos estão um pouco mais sujas, mas nós não vemos, irmãos, alguma coisa que sai do nosso corpo. Mas quando nós saímos do banho, nós dizemos assim: estou me sentindo bem melhor. Nós não vimos nada sair, mas nos sentimos bem, não é, irmãos? O nosso sono é até melhor. Glória ao nome santo do Senhor. Assim é a força e a virtude da palavra. Nós não vemos as coisas sendo tiradas de nós, mas quem busca, irmãos, na palavra, a limpeza do Espírito de Deus em nós, bendito é o Senhor, nós saímos daqui mais limpos, mais puros, mais santificados, porque vai chegar o dia de nós nos deitarmos o sono suave. Glória ao Senhor Jesus. E aqui ele dizia: esta luta é constante. A carne contra o Espírito é uma luta que não cessa, irmãos, não cessa. É todos os dias, a todas as horas. Como o nosso espírito não dorme, irmãos. Os irmãos sabem disto. Quantos que estão aqui ouvindo esta palavra já foram afligidos no sono por algum espírito que veio querer tirar a nossa paz, num sonho, numa inquietação noturna? Irmãos, mas o Espírito de Deus, este Senhor que amamos, que está dentro de nós, dentro do nosso coração, vigilante, nos guarda até na hora do nosso sono, irmãos. Bendito é o nome santo de Deus. E assim, prezados irmãos, esta luta, ela acontece. Mas, irmãos, por que esta luta acontece? Porque quando aprendemos as Sagradas Letras e a conversão da palavra começa a acontecer dentro de nós, e nós vamos entendendo, alguns meninos, outros jovens, outros numa idade mais adulta, maduros, outros na velhice, a palavra começa a trazer o conhecimento da graça, e esta necessidade de nos apartarmos das paixões carnais, desta lei que mostrou o que era o pecado, e este mandamento santo que por Jesus Cristo veio para amarmos a Deus sobre todas as coisas. E assim, irmãos, vamos vendo expurgar de nós, bendito é o Senhor, e dentro de nós é colocado o bem-querer. O bem-querer quer dizer, nós desejamos a salvação, nós desejamos ser santificados, nós desejamos ser purificados, nós desejamos que Cristo cresça em nós para a vida eterna. Irmãos, quantas vezes estamos num culto e o Senhor vai tomando a irmandade numa glorificação, num louvor tão grande, e a gente às vezes se sente tão pequeno. Senhor, me inclui nesta comunhão, eu quero te sentir. Glória ao nome de Deus. Ainda hoje tu sentirás a força desta palavra dentro do teu coração. E assim, prezados irmãos, nasce um bem-querer dentro de nós. Os irmãos percebem que alguns querem, mas querem de uma maneira diferente, desejam as coisas de uma maneira diferente, ou parece que não são tão intensos quanto outros. Por que que é assim? Por que que não somos todos iguais?
Por que não somos todos da mesma maneira? Cada um tem uma medida de conhecer a salvação. Cada um tem uma medida de ser convertido a Deus, irmãos. Bendito é o Senhor. O importante é que a palavra de Deus, a água que verte do trono da glória do Senhor, não para de regar a sementinha que está dentro do coração. Recebeu a palavra da vida eterna. E então o querer começa a crescer dentro de nós. O bem querer. Aquilo que nós devemos fazer dentro da lei sagrada, começa a crescer dentro de nós. E nós vamos nos alegrando, vendo o tempo do velho homem e o novo homem que a palavra criou dentro de nós. E a gente louva o Senhor. Senhor, graças te dou. Quanta coisa que estava dentro de mim, que hoje eu já me vejo limpo, já me vejo livre. Mas Senhor, tem muita coisa ainda que eu preciso. O que é isto? É a força da palavra, irmãos. Este bem-querer está dentro do meu e do teu coração pela força da palavra. É a palavra que faz este desejo crescer em nós. E nós, muitas vezes, ao vermos algum erro manifesto em nós, a gente se ajoelha em humilhação, vamos aos pés de Deus e vamos, irmãos, muitas vezes contra nós mesmos. Senhor, eu não queria ter feito, eu não queria ter falado, eu não queria ter agido, eu queria que fosse diferente. Senhor, por quê? Sabe, irmãos, porque o efetuar, o acontecer também depende de Deus. Se Deus tivesse te dado a graça numa medida só de querer e fazer, talvez nós não permaneceríamos. Mas por que nós vamos aos pés do Senhor? Vamos buscar, vamos bater na porta, buscando dele o efetuar. Glória ao Senhor. Senhor, eu errei, me perdoa, mas da próxima vez me ajuda a acertar, Senhor. O desejo de acertar está dentro do meu coração. Faça com que eu alcance uma graça diante de Ti e eu possa ver realizada a Tua obra dentro do meu coração. Irmão e irmã, nesta manhã, por esta palavra, obras de salvação estão acontecendo em muitos corações. Conheceremos melhor a vontade de Deus, conheceremos melhor a luz de Deus em nós, irmãos, e as coisas do velho homem, as coisas do homem mortal vão nos deixando e vão indo embora. Aquela vaidade tão ardente que nos fazia escravizados, ela vai nos deixando. Mas é a minha atividade, mas é o meu negócio. Se eu não estiver envolvido com isto, eu preciso ter esta vaidade, eu preciso falar deste jeito, é o meu ganha-pão. Irmão, o nosso ganha-pão está aqui, é o pão da vida eterna. O pão cotidiano não vem por uma porta, vem por outra, não vem por um lugar, vem por outro. Não falta na nossa mesa a porção de cada dia, mas o pão da vida eterna dentro do nosso coração para saciar a nossa alma, este não pode faltar. Então é assim, irmãos, vai tendo uma mortificação da nossa carne e o homem interior vai crescendo, até que chega um dia, a carne já não tem mais força perante o homem interior, e esta carne então vira pó, vira um punhadinho de pó, e o homem interior cresce, está maduro para encontrar com o seu Senhor. E via então, irmãos, o apóstolo esta miserabilidade diante dele. A lei do pecado está nos meus membros, como me livrar dela? Miserável homem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, algumas culturas antigas, as pessoas condenadas por alguma coisa
que faziam. Irmãos, uma forma de condenação era pegar um corpo morto e pegava esta pessoa condenada e amarrava, colocava de frente, rosto com rosto, nariz com nariz, boca com boca, abraçava aquele corpo da morte e, de alguma forma, aqueles dois corpos eram amarrados. Então ele pagava sua pena, estando amarrado ao corpo da morte. Bendito é o nome santo do Senhor. Se sobrevivesse, se conseguisse vencer os dias daquela aflição, irmãos, pensemos nisso. Ficar dias e dias e noite abraçado num corpo morto, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Não há condenação maior do que esta. Mas, irmãos, cumprido o tempo da pena, vinha o juiz e desatava aqueles dois corpos, tirava as amarras que prendiam aqueles corpos, e aquela pessoa, então livre do corpo da morte, irmãos, ela louvava, glorificava, saltava de alegria, não tinha mais vínculo com o corpo da morte. Os irmãos conseguem entender isto, irmãos? Todos nós vivemos, irmãos, atados ao corpo da morte. Glória ao nome santo do Senhor, porque este nosso corpo carnal é o corpo mortal. Bendito é o nome santo do Senhor. Enquanto um caminha para a morte, o outro caminha para a vida eterna. Nesta noite, irmã, nesta manhã, prezados irmãos e irmãs, quem sabe o corpo da morte tem crescido diante de ti e tu tens entendido ou talvez pensado que os dias da tua morte, não da morte do teu corpo, mas os dias da tua morte e do sacrifício que Cristo fez para a tua vida estão se acabando, estão minando dentro de ti. Mas hoje vem o Senhor com esta santa palavra. Desatarás o Senhor pela força da palavra alguma corda que te prende ao pecado, seja livre em nome do Senhor Jesus. Viva para o teu Senhor, desfrute a alegria da companhia do teu Senhor, desfrute da comunhão do teu Senhor, aleluia. Cante, ore, louve ao Senhor, porque tu estarás amealhando o tesouro da vida eterna. Quantas vezes vemos algum irmão que o Senhor recolhe, aqueles nossos velhinhos tão queridos, e a gente fala assim, não é, irmãos? Ele não era mais da terra, ele só estava aqui cumprindo os dias dele, ele não era mais deste lugar. Glória ao Senhor. Os cordéis da morte já tinha deixado, irmão. Estava aqui por causa da família, por causa da irmandade, por causa da obra de Deus, mas nada mais o prendia. Já não havia nele ódio, não havia ira, não havia vaidade, não havia sentimento que pudesse corromper a sua história do Evangelho. Aleluia ao Senhor. Assim o Senhor vai fazendo com todos nós. Irmãos, hoje algum pedacinho de corda foi cortado que estava querendo dominar alguém. Seja livre pela força desta palavra. Não nos alegramos mais, irmãos, com alguma conquista desta vida. Não nos alegramos por comprar, por vender. Tudo isso faz parte deste mundo terreno que vivemos. Não é, irmãos? Construímos, daqui a pouco pode derrubar para construir outra coisa. As vaidades de um homem vão caindo por terra, mas a cada milímetro, a cada centímetro que nós
conquistamos, irmãos, do nosso lugarzinho lá no céu. Irmãos, louvemos e glorifiquemos o Senhor com força da nossa alma. Os irmãos se alegram com esta palavra, irmãos. As irmãs se alegram com esta palavra. Glória ao Senhor. Faça, irmão, lute para que o homem mortal em ti diminua e o espiritual cresça. Porque quando ele crescer, irmão, não é que quando cresce o homem espiritual, nós vamos embora. Deus sabe o nosso dia. Mas é a luz de Cristo que vai aparecendo, vai crescendo, vai iluminando. E a irmã, o irmão chega na tua casa, os teus filhos dizem: a mamãe está diferente, o papai está diferente, o vizinho olha para nós. O Senhor sabe, eu olho com tanta admiração para o Senhor. Para mim, o que eu tenho para o Senhor ver? Não é o seu terno, não é o seu vestido, não é a sua aparência, é o brilho que está no seu rosto, que é uma coisa linda. É porque eles estão na escuridão, irmãos, eles estão no mundo das trevas, e tu brilhas para a vida eterna. Haja o brilho santo da palavra no meio do povo de Deus. Deus seja louvado. Em oração agradecemos a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glórias a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Bondoso Deus e Pai, eis que em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos voltamos aos teus pés em santa oração, em agradecimento pela tua bondade, misericórdia, os teus favores para com a nossa vida. Na manhã deste domingo, o Senhor nos deu a oportunidade, uns de mais perto ou de mais longe, estarmos aqui agregados e cultuando em teu santo e adorado nome. Aleluia. Bem como nas casas, em alguns lugares, hospitais, no trabalho, o Senhor preparou de alguém estar conectado. E estamos aqui, Senhor, uma multidão de servos teus, que o Senhor tem preparado para te louvar, engrandecer e te adorar na plenitude da tua bondade. E aqui oferecemos um santo culto de louvor e adoração ao teu santo nome. E podemos cantar, podemos louvar, oferecer a oração, o teu servo na presidência, nossos irmãos músicos, organista, cara irmandade, tudo, Senhor, numa perfeita ordem. Te agradecemos pela tua bondade e a tua misericórdia. E o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, e mandou do alto dos céus a tua gloriosa e santa palavra. A tua palavra tocou na nossa alma, a tua palavra tocou no nosso coração, a tua palavra fez luz em nossas cabeças, em nossas vidas. Éramos mortos nos pecados, Senhor, mas a tua palavra vive em nós, e pela graça do teu poder fomos banhados aqui nesta manhã, pela tua virtude, pela tua glória, santificados por ti, Senhor. E estamos aqui recebendo esta manifestação do teu poder em nós. Santo, santo, santo é o teu nome, pela tua presença maravilhosa em nossas vidas. Por tudo rendemos ação de graça a esse santo culto, em nome de Jesus, teu Filho, vivo e eterno. Amém. Glória a Jesus, aleluia ao Senhor, glória ao nome de Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia, Pai eterno, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Nosso irmão tinha chamado o hino 2, 3, 1. Nosso irmão tinha chamado o hino e nós não tínhamos cantado.
2, 3, 1. 231. Santo é Deus. Glória a Jesus, aleluia. Deus que abençoe a toda a cara irmandade, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão ao redor deste mundo. Que o Senhor vos dê uma semana de paz, de alegria, de comunhão, e que sintamos o Senhor bem pertinho de nós e a sua luz aumentando em nós. E oxalá provemos do amor de Deus em grande porção nos dias que vêm chegando por aí. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sua santa palavra permaneça em nossos corações. Amém. Hino da despedida 239, 239. 239. Aleluia. Dois pulsos precedem.